Olá, senhores. Professor Casselli aqui, mais capacitado do que na última aula. Eu vou lhes apresentar um conteúdo que lhes será de extrema importância para o Enem e para o treinamento do cérebro por meio do estudo de física. O conteúdo é o seguinte: termodinâmica inicial. O conceito primeiro que nós trataremos aqui é o conceito de calor. Calor, lembre-se, aquele calor. Aquele calor. Quando tua avó fala, estou com calor, não é calor da física. Isso é sensação térmica. Você se sente quente. Aí você vai abrir a janela. Tá quente. Abre a janela. E aí você tem troca de temperatura entre o ambiente de fora e de dentro. Você tem vento. E a sua sensação térmica é de você estar esfriando. E isso causa uma sensação de estar mais aliviado. Você fica mais tranquilo. O calor na física é transporte de energia de um corpo mais quente para o mais frio. Então, aqui. Garrafa d'água. Vamos supor que essa garrafa d'água estivesse na geladeira. Se eu pego aqui, minha mão esquenta a garrafa. A garrafa está roubando minha energia. Essa transferência de energia é chamada calor na física. De vez em quando, você vai ver esse Q aparecer com um triângulo do lado, que é uma variação de calor, que é um delta. Acho redundante, então eu não uso. Coloco assim, Q de calor. Isso aqui é uma fórmula física, então tem o igual. Há algumas definições de calor, mas se eu quero saber se um corpo varia o calor, em primeiro lugar, eu tenho que saber o quão pesado ou não é o corpo, porque para você variar a temperatura dessa quantidade de água, você vai precisar de menos energia do que para variar uma piscina. Então a massa de água, de chumbo, de palha vai influenciar a quantidade de calor que você vai usar. Então, piscina é diferente do mar, que é diferente da garrafa d'água. Mas também vem o material, porque para esquentar metal é muito mais fácil do que esquentar a água. E cada material vai ter uma propriedade chamada calor específico seminúsculo. E esse calor específico só aparece no exercício. Não há necessidade de decorar muitos. Você tem que saber o calor específico da dada substância. Se você não sabe, ou você vai ter que descobrir sabendo todo o resto da equação, ou o enunciado te dará essa informação. Temos mais uma coisa, que é a seguinte. Existe uma medida, um número, que vai indicar quanta energia térmica tem num corpo. Esse número é chamado temperatura. Com quente ou frio está o corpo. Eu quero saber não a temperatura do corpo, eu quero saber quanto que mudou a temperatura. Então eu vou pegar uma variação. Tá? Esse triângulo aqui é uma variação de temperatura. Quanto mudou a temperatura do corpo? Tá? QMCT, que macete. Tá? Isso aqui é uma equação que é bem básica, aparece no Enem, aparece tudo quanto é lugar. Tá? Então, que macete. M é a massa, o Czinho é o calor específico, isso aqui é a variação de temperatura. Vale dizer o seguinte, o Czinho ele vai aparecer em duas unidades. Tá? Uma das unidades dele, vou colocar assim, tá? Isso aqui é dimensionalidade. Olha lá. Uma das unidades que aparece com frequência, tomar cuidado, é a caloria por grama grau Celsius. Parece no Enem isso. E a razão de ser é que a água, o calor específico da água, H2O líquida, é uma caloria grama grau Celsius. Então, essa unidade é conveniente, tá? Para exercícios com água, tipo o que eu vou fazer convosco. Se as unidades do calor específico são caloria, grama grau Celsius, então a massa será dada em grama. Nesse caso,
o calor em caloria, tá? A mesma caloria que aparece no alimento, que vocês comem mais do que deveriam, por isso que engordam. E a variação de temperatura será dada em graus Celsius. Sistema internacional, massa é em quilograma, o calor é em joules, J, e a variação de temperatura é em Kelvin. Então, no sistema internacional, eu tenho que o Czinho, o calor específico, ele será dado em joules, quilograma, Kelvin. Então, a questão aqui não é falar que está certo e errado. A questão é você olhar o enunciado e você dançar conforme a música. Tá? Se o enunciado passar água, 1 caloria grama grau Celsius, essas são as unidades que você usa. Se o calor específico estiver nessas unidades, você usa essas. Tá? É quilograma daí, é joules, é Kelvin. Tranquilo? Exercício, fixação, exercício para ficar focado. Aqui. O professor Tiago foi cozinhar seu arroz, porque ele é homem adulto. Ele colocou 1 litro d'água. Vou ler tudo, tá? Colocou 1 litro d'água para ferver por 1 minuto. Sabido que o calor cedido a essa água foi 10.000 calorias, eu quero saber a variação de temperatura. Então, vamos aqui devagar. Pegar os dados. Aqui. Agora, cuidado. Né? Falei 1 litro d'água. Tá? 1 litro é volume. O que mais que foi dado aqui? 10.000, ó. 10.000, hein? Tem que se lembrar. O calor cedido pelo fogão foi 10.000 calorias. Eu tenho a minha variação de temperatura? Eu não sei. Ele deu só isso, mas a equação é Q igual a mc delta T. Aqui, ó. A equação é essa aqui, ó. Q é o que macete, olha. Q mc delta T. E aí? Primeira coisa. Falei pra vocês ali. Até passar, ó. Dá uma olhada. A água é 1 caloria grama grau Celsius. Tem que decorar isso aí. Única coisa. Decore. Se eu der o calor em caloria, eu vou saber a variação de temperatura em graus Celsius agora. Então vamos aqui. Então eu tenho meu C. Eu esquentei água para fazer arroz. É água para fazer arroz, não é? Sendo assim, C da H2O, 1 caloria, grama, graus Celsius. 1. Multiplicação por 1 fica na mesma. Esse volume da água. A água tem densidade de tal maneira a você ter uma equivalência entre litro e quilograma da água. Então, 1 litro da água tem 1 quilograma. Tá? O que isso quer dizer, então? O que isso implica? Vou implicar aqui embaixo. Que a massa da água em 1 litro tem 1 quilograma. Show? Aqui, ó. 1 litro da água tem 1 quilograma. Beleza. Volto pra cá. Eu tenho o Q, eu tenho o C, eu tenho o M, falta delta T. Então, eu vou manipular essa equação aqui, ó. Manipulação algébrica. M multiplicando passa dividindo. C multiplicando passa dividindo. Então, eu isolei minha variável desejada, que é a variação de temperatura. Ou seja, quanto mudou a temperatura. Que se mantém em cima. Os outros dois estavam em cima. Vamos para baixo. M, C. Essa é a minha equação. Tá? Então, a minha incógnita. Que 10.000 sobre massa 1 quilograma. Não coloque 1 aqui. Quantos gramas tem em 1 quilograma? Quilo é 10. Quilo é 1.000. Então, 1.000. Vezes 1. Aqui, ó. Corta 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Então, a variação de temperatura desse litro d'água, bastante coisa. 10, o quê? Vamos aqui. Sempre olha para unidade. Eu olho para o Czinho. Eu usei Q em caloria. Caloria. Minha massa foi em grama. Por que foi em grama? Aqui, ó. O Czinho tá em grama. Grama. Sobrou o que? Graus Celsius. Chega o cara, mete um Kelvin ali. Não é Kelvin. Graus Celsius. Resposta correta. Você colocou a grandeza física. Você colocou a sua grandeza, o módulo aqui. E você colocou sua unidade de medida. Tá? O cidadão chega na minha prova. Delta T igual a 10. Fala 10 o que, cidadão? Graus Celsius. Beleza? Qualquer questão, só falar comigo. Comentário. Ou fale comigo na aula. Foco na missão, né?